Vamos silenciando nossas mentes, nossos corações e vamos elevando os nossos pensamentos e corações a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, agradecendo em primeiro lugar a oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em seu nome. Pedimos então a sua presença entre nós e que os bons espíritos, nossos guias, nossos mentores, nos envolvam nesse ambiente de paz, de harmonia, de luz, e que as nossas intenções sejam purificadas, que a tua presença e proteção venha nos fortalecer na fé e no amor, que possamos compreender e praticar os teus ensinamentos, as palavras proferidas hoje pela nossa irmã Sandra, inspirada pelos seus mentores espirituais, nos inspire reflexões, nos tragam consolação e esclarecimento aos nossos corações. Que possamos ser melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco. Que assim seja. Tudo bem, pessoal? Alguns de nós já conhecem a Sandra, outros não. A Sandra é trabalhadora voluntária da Sociedade Fraternal Espiritual Polo da Luz, da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Atua como palestrante, facilitadora no curso de Introdução ao Espiritismo, participa das sessões mediúnicas como doutrinadora e também auxilia na parte assistencial da Sociedade Espírita. Então, essa é a Sandra que hoje nos abrilhantará com a sua palestra. Passo a palavra, Sandra. Obrigada, Daniel. Boa noite, queridos amigos. Eu inicialmente quero agradecer o espaço, o convite e dizer que é uma honra estar com vocês. E ao mesmo tempo que é uma honra, é uma responsabilidade muito grande. E que bom que os nossos mentores nos intuem e nos auxiliam neste momento, porque não é fácil falar para uma plateia, para um público tão seleto e que conhece a doutrina espírita. Então, nas falas que faço por aí, quando me parece, né, que as pessoas estão iniciando ou elas são simpatizantes, você traz a palavra do Evangelho e se torna até mais fácil para quem está colocando, né? Porque, como disse o Daniel na sua oração de abertura, que a Sandra seja um instrumento, então, para nos melhorar, para trazer mais conhecimento, para que a paz, a tranquilidade e as reflexões desta noite nos tornem ainda melhores do que somos. Então, vejam a responsabilidade que temos aí, né? Mas assim, com muito amor e com muita humildade, eu digo a vocês que preparei esta fala, fiz até um roteirinho aqui, muito mais no sentido reflexivo, de questionamentos e talvez até causando um certo desconforto, porque quando nós conectamos a nossa consciência, nós vamos ver que, por mais que façamos, e isto falo por mim, ainda é muito pouco diante do tanto que pode ser feito quando nós nos aproximamos de grandes nomes, de líderes da humanidade, que dedicaram as suas vidas ao próximo. E nós já temos a consciência de que não basta, como cristãos, como espíritas, não fazer o bem. Faz-se necessário fazermos o bem. Né? Perdão, não podemos mais só nos conscientizar de que não podemos fazer o mal, não devemos fazer o mal. Isso é o mínimo. Então, a gente já está num outro nível de consciência, que é aquele do quanto fazemos de bem para o nosso próximo. Então, aquela história, eu não faço mal para ninguém. Está no meio termo, não faz bem, não faz mal, não soma. Então, através dessa reflexão de hoje, eu espero que nós consigamos ampliar um pouco a forma de ver este momento de transição planetária, não focando apenas, exclusivamente no movimento que o planeta passa. Então, fazendo esta transição, esta passagem
de mundo de provas e expiações para planeta de regeneração. Eu gostaria de convidá-los, então, a pensar de que sim, o mundo está mudando, mas será que nós estamos mudando com ele? O convite agora seria esse: esquecer um pouco aquilo que está acontecendo lá fora e voltar o nosso olhar para dentro. E quem sabe a pergunta mais importante desta noite não seja responder a o que está acontecendo com o planeta, mas sim perguntar quem eu estou me tornando enquanto o planeta muda. Essa pergunta, ela vai ser o eixo norteador da reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Quem estou me tornando enquanto o planeta muda? Então, nós não vamos falar agora exclusivamente sobre o futuro da Terra, todos nós sabemos, mas nós vamos refletir sobre o futuro do espírito. Porque o destino da Terra a gente sabe, ele é consequência do destino moral daqueles que a habitam. O Daniel nos colocou antes que a Inquisição nos atrasou 500 anos, que talvez nós já poderíamos estar nesse novo formato de planeta regenerado. E oxalá as coisas que acontecem agora e que a gente está podendo viver, dessas guerras entre as grandes potências, não sejam mais um motivo para o nosso retardamento. Mas independente do que vai acontecer fora, nós hoje temos como foco desta reflexão o mundo interno. E é claro que não tem como nós falarmos do nosso movimento, do nosso desenvolvimento, sem perceber que, em função das grandes mudanças do mundo, como, por exemplo, a tecnologia, estas mudanças externas não causam mudanças internas. Nós sabemos que sim. Vocês veem, a forma que a gente vê as coisas mudou, a velocidade do mundo mudou. Hoje nós queremos tudo imediatamente. Vejam as crianças, né? Quer dizer, num toque, num botão que elas acionam, elas já têm a resposta para aquela indagação. E assim elas querem que aconteça com todas as suas solicitações. Quando chamam a mãe, quando chamam a professora, é o imediatismo. E as coisas que têm que vir para cada vez mais atender às satisfações e os desejos. Então, aquela história da dopamina sendo sempre largada no nosso organismo. Todo mundo quer prazer, prazer, e um prazer imediato. Então, a tecnologia vem para nos auxiliar. O mundo mudou. Mudou a velocidade, mudou, infelizmente, a nossa capacidade de esperar, a maneira como nos relacionamos. É claro que nós, conscientes que somos, ou pelo menos, né, pretendemos ser, fazemos uso, por exemplo, desta própria forma de comunicação, de relacionamento, para o bem. Estamos aqui conectados em diversos lugares do Brasil e juntos. Então, isto é um lado positivo da comunicação, fruto deste avanço tecnológico. Também mudou a forma de consumir, mudou a nossa atenção, mudou o silêncio, mudou o tempo. Agora, será que todos fazem uso corretamente desta evolução, desta mudança do mundo? Será que esta mudança ela é apenas histórica ou ela pode ser também uma mudança espiritual? E é aqui que a gente vai ver que Kardec, na Gênese, especialmente no capítulo 18, São Chegados os Tempos, ele traz a ideia de que a humanidade atravessa períodos de transformação moral, nos quais o progresso intelectual precisa ser acompanhado pelo progresso ético. Kardec não descreve um fim de mundo, mas um processo educativo da humanidade, em que os espíritos mais comprometidos com o bem participam da renovação da Terra. E é esta perspectiva
que nos convida a compreender a transição planetária, menos como um evento extraordinário e muito mais como um chamado permanente à evolução moral. Eis aí o grande convite que a transição planetária nos faz. Um chamado permanente para a evolução moral. Só assim, com a evolução moral e intelectual, porque elas devem andar juntas, o planeta passará pela sua transformação, pela transição planetária, como a gente sabe que o movimento já começou faz tempo, né? E nos próximos anos, talvez nós tenhamos ainda a oportunidade de aqui estarmos e talvez termos a consciência tranquila de dizer que contribuímos para este processo, para esta travessia. Lembrando que o maior sinal da transição não está fora, está dentro. E aí, como é que eu faço para reconhecer o mundo em transição? Pelos acontecimentos externos ou pelas consciências? Eis aí a chave, né? Os espíritos nos dizem que o verdadeiro progresso é moral, que a inteligência cresce rapidamente, mas a moralidade precisa alcançá-la. E aí vem uma pergunta que eu gostaria de lançar para que nós reflitamos. Hoje, nós temos acesso ao conhecimento, às informações, e isto faz com que nós saibamos muito mais. Mas, além deste conhecimento, desta inteligência intelectual, nós estamos conseguindo nos melhorarmos enquanto espíritos imortais que somos? Nós somos mais pacientes, mais humildes, mais honestos, mais fraternos, mais compassivos, mais indulgentes ou simplesmente mais informados? Como anda o coração da humanidade? Nós sabemos que nunca, pelo menos, né, o que nos chega aí dos estudos, nunca se estudou tanto a doutrina espírita como hoje, pela própria facilidade das informações, do conhecimento, através de grupos de estudos como este que vocês têm, que nós temos, os cursos que estão online ou presenciais, congressos, livros, podcasts, vídeos, transmissões ao vivo. Nunca teve tanto. Mas a pergunta permanece. Todo este conhecimento está tornando o nosso coração mais semelhante ao de Jesus? E se nós falamos que o movimento, que a transição, ela é primeiro interna, para depois acontecer o movimento fora, como? Por onde começa a reforma íntima? Nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz de vencer as próprias imperfeições. E a resposta é conhecida. O Santo Agostinho nos convida ao exame diário da consciência. Então, ele lá disse que é para a gente fazer esse exame de consciência, né? A cada dia, quando termina, fazer aquela busca interna e responder aquelas questões, né? Se eu fiz mal para alguém, se eu fiz o bem, se eu pratiquei todo o bem que eu poderia. E, na verdade, eu penso que existe uma pergunta escondida nessa questão deste olhar para a consciência, né? Lá ele pergunta, ele sugere o caminho para que nós façamos uma análise do que fizemos no dia. Essa é a proposta. Fechou o dia, vamos lá para o balanço, né? Então, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer
E aqui a nossa proposta hoje, além de respondermos, nem que seja mentalmente, se hoje, já que são 20 horas e 14 minutos, eu aproveitei meu dia fazendo o que eu poderia, eu quero trazer para vocês a seguinte questão. Não só o que eu fiz hoje, mas quem eu fui hoje. Quem eu fui diante da contrariedade? Quem eu fui diante da crítica? Diante do diferente? Quem eu fui quando ninguém estava olhando? E talvez a reforma íntima seja exatamente isso. Menos preocupação em parecer bom e mais coragem para tornar-se bom. Nunca vivemos na história da humanidade uma época extraordinária, onde temos acesso ao conhecimento das várias formas. Nunca viajamos tão rápido, nunca nos comunicamos tanto como agora. Mas aí a pergunta: estamos amando? Estamos aprendendo a amar na mesma velocidade de todos esses acontecimentos e de toda esta melhora e ampliação de condições materiais para o nosso progresso? Kardec afirma no Evangelho, segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita reconhece-se pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Não por aquilo que sabe, nem pelo tempo de casa espírita, nem pela quantidade de livros que ele leu, mas pelo esforço cotidiano. A palavra importante é justamente esse esforço. É aí que mora o início de tudo. Na psicologia, a gente fala de que a mola propulsora, que tudo começa pela vontade, com a força de vontade, seja para a evolução intelectual, emocional ou espiritual, seja em que elemento do ser na sua integralidade seja, não importa. Tudo tem que ser movido pela vontade. Se eu quero, eu faço um trabalho mental e crio uma condição para a minha cura. Se eu quero, eu busco conhecimento e saio da ignorância com muita disciplina e determinação, estudando, trabalhando para a minha evolução. Sempre tem este querer. E aí vem outra pergunta. E se a transição planetária começasse dentro de mim? Se eu quisesse que isso se desse independentemente dos outros, mas que esta mudança, como Gandhi nos sugeria, seja você a mudança que quer ver no mundo? E se nós começássemos a transição planetária em nós? A gente sabe que ela começou lá fora. Porém, dependendo de cada consciência, estaremos em um ou em outro nível. E eu acredito que Deus nunca esperou do homem, dos seus filhos, que eles mudassem o mundo inteiro. Não foi pedido isso para nós. E eu imagino que Deus espera que transformemos o mundo pequeno que nós carregamos dentro de nós. Ele espera que façamos uma verdadeira revolução, banindo do nosso mundo interno orgulho, impaciência, a necessidade de sempre termos razão, a nossa dificuldade de perdoar, o apego, o egoísmo. Eu acredito que esta deva ser a verdadeira transição. Quando nós saímos do estágio dos vícios e penetrarmos no mundo das virtudes. Eu sempre cito o livro do Alírio de Cerqueira Filho, do São Francisco,
Porque ele nos mostra justamente que na oração de São Francisco, nós temos os dois polos. Eu saio do mundo do vício e da negatividade e eu entro para o mundo das virtudes, do amor, do mais vós. Isso é uma verdadeira transição. Já se deram conta? Creio que os senhores já leram a Sublime Oração de Francisco de Assis, do Alírio. É maravilhoso. Ele começa o livro dando uma explicação psicológica do funcionamento psíquico do indivíduo, do que é o ego, da força desse ego, e o que é um self, e que é o nosso verdadeiro eu. O livro é fantástico, vale a pena ler, se alguém não leu. E é um livro de estudo. E, se nós pudéssemos resumir, é justamente isso. Pegar a oração de Francisco, dividi-la. Aquilo que somos ainda e aquilo que devemos nos tornar. Eu acho que é uma linda metáfora para entendermos o que é transição. Acho que, guardadas as devidas proporções, eu, na minha pequenez de espírito encarnado, que tenho muito a aprender, que trago na minha sacola de existências pretéritas um monte de desajustes, de talvez débitos, mas que agora com o conhecimento e com o desejo e ainda uma condição favorável externa, ou seja, todos os problemas que a humanidade enfrenta são oportunidades para nós crescermos e vencermos as nossas más inclinações e tendências negativas. Não é à toa que a gente está aqui e já com um certo nível de consciência, que podemos fazer, começando por nós, a nossa reforma, para sermos um instrumento mais fiel para aquilo que Jesus espera de nós. Então, se nós estamos fazendo a nossa transição de um lado mais negativo, pequeno, com falhas, fazendo esta passagem, saindo da sombra, indo para a nossa luz. O planeta passa pela mesma coisa. E vejam que não tem como o planeta melhorar e evoluir se nós fazemos o planeta. É um trabalho nosso e ele começa internamente. Então, eu penso que não tem outro caminho para a transição a não ser fazer esta passagem. Olhar para o nosso lado sombra sem medo e pegar esse conhecimento que a doutrina nos traz e tantas outras filosofias e tantas outras ciências que, graças a Deus, estão convergendo a partir de um tempo para cá, né? De um tempo para cá. Nós estamos vendo a ciência andando com a espiritualidade. Já comentei com vocês e agora se tornou um curso superior. A UX, Universidade de Caxias do Sul, a partir de 2027, vai ter como um curso de graduação o curso Saúde e Espiritualidade, que agora é só um curso de especialização, inclusive que eu faço, sou aluna desse curso, e vai ter agora o curso de graduação em Saúde e Espiritualidade. Olha que maravilha! Aproximando os saberes que, infelizmente, lá atrás, a igreja detentora do conhecimento espiritual se dissociou da ciência. Porque os cientistas se rebelaram. E aí eles negam a espiritualidade para dizer que só se pode acreditar naquilo que é cientificamente comprovado. Por muitos séculos ficou esse saber aí. E agora a gente vê que não. Tem coisas que são inegáveis, já está comprovado cientificamente. O que acontecia é que no último século, no início do século XX, ainda tinha pouca pesquisa. Hoje nós temos milhares de artigos científicos que comprovam o que as obras
de André Luiz diziam. A neurociência está aí comprovando coisas que foram escritas pelo Chico, na psicografia do Chico, né? Ditados pelo André Luiz, coisas que hoje os exames de imagens comprovam acerca do funcionamento da mente humana, do cérebro. Então, realmente, nós estamos num momento de transição. Muita coisa mudou. Há uma ampliação de consciência. E é realmente assim, tem que ser muito São Tomé, né? De não querer acreditar, porque agora até vendo a gente está. Então, acho que este avanço e esta congruência de caminhos, ciência e espiritualidade, faz parte do movimento de transição planetária. E graças à consciência dos estudiosos, dos cientistas, da área psi, dos médicos, dos filósofos, sociólogos, existe um movimento muito bonito. E que eu acredito que daqui a pouco tempo, muitos de nós sairemos dessa escuridão, que tem gente que ainda não acredita, não sabe o poder da fé, não sabe o quanto uma oração cura. Inclusive a oração intercessória, que eu faço pelo doente, ele melhora, nem é ele que reza. E isso também está comprovado cientificamente. Então, eu acredito sim que quando temos a intencionalidade de nos melhorarmos enquanto espíritos imortais e nos colocar à disposição da espiritualidade de luz, sendo um instrumento que leva paz, fé, esperança e conhecimento, nós estamos auxiliando no trabalho de transição planetária. Mais uma questão que eu trago para a gente refletir. E eu acho que é uma pergunta difícil. Se Jesus retornasse hoje, se ele estivesse aqui encarnado, e voltasse aqui, para o nosso orbe, será que ele perguntaria o que para nós? Perguntaria quantos livros nós lemos, quantos livros espíritas nós lemos, quantas noites por semana nós trabalhamos no centro espírita? Ou ele perguntaria, muito mais do que esse conhecimento que a gente adquiriu, quem vocês consolaram? Quem vocês perdoaram? Quem vocês compreenderam? Quem saiu melhor depois de encontrar vocês? O mundo está mudando. Todos nós sabemos. A questão é, quem estaremos sendo quando essa mudança terminar? Essa pergunta, ela precisa ficar reverberando dentro de nós. Quem estaremos sendo quando esta mudança terminar? Independente de onde estaremos. Podemos estar por aqui, poderemos estar na erraticidade. Quem estaremos sendo? Porque talvez a maior obra de Deus não seja transformar o planeta, seja transformar cada espírito. E talvez a pergunta que nós deveríamos levar para casa não seja será que estamos vivendo a transição planetária, mas será que a transição planetária já começou em mim? Se nós buscarmos, por exemplo, as obras básicas, nós vamos ver que digamos, a expressão transição planetária não ocupa o centro da mensagem. O centro da mensagem de Kardec é sempre o progresso moral do espírito. O objetivo desse momento que a gente vive é deslocar o fato da curiosidade sobre os acontecimentos do mundo para a responsabilidade de cada consciência. Em vez de ficar especulando quando que vai ser, como que vai ser, se é um tsunami, se vai sobrar pouca gente, ou ficarmos envoltos de medo ou pura curiosidade,
eu penso que Kardec espera de nós, ou que o convite que ele fez foi que nós façamos a nossa transformação. Eu penso que o enfoque do Kardec, quando ele codifica tudo isso para nós, é nos entregar um manual, um material, para que façamos uso, através deste conhecimento, da experiência humana que estamos vivendo, para que a gente tire o maior proveito, que faça escolhas assertivas, que estejamos conscientes do nosso papel, que não desperdicemos a oportunidade desta escola chamada vida. Eu acho que o conhecimento espírita não poderia apenas nos fazer pensar diferente. E eu entendo que é uma caminhada, que eu preciso absorver e processar todo esse saber, todo esse conhecimento. Então, a gente muda a maneira de pensar, né? Mas também nós precisamos mudar a maneira de viver. Lembram que num dos nossos encontros nós falamos que ser humano, nessa contribuição da psicologia, eles dizem que o ser humano é um ser integral, é um ser que pensa, sente e age. E nós precisamos, então, estar com essas partes que nos compõem, todas elas alimentadas e harmonizadas. Eu preciso do conhecimento, mas eu preciso pô-lo em prática. Eu preciso desenvolver a minha intelectualidade, mas também a minha moralidade, a minha ética. Tem que andar junto. Aí sim. Aí eu acho que sentiremos esta paz interior que o Daniel evocou na prece. Paz, serenidade, sentimento de dever cumprido, porque aqui não estamos a passeio. Fica assim um pensamento também para nós espíritas. É claro que a gente precisa estudar profundamente a doutrina, mas tornar o conhecimento um fim em si, não acho que tenha sido o objetivo do Kardec. Eu penso que ele apresenta todo esse conhecimento, esse saber, como um meio. O estudo ilumina, mas quem transforma é a vivência. Então, de nada adianta a gente pegar o compêndio espírita, ler as 5 obras, saber de cor as perguntas para fazer uso quando a gente faz uma doutrinária, quando a gente está lá no centro, numa mediúnica, falar, como eu estou fazendo agora, mas ficaria um discurso vazio se eu não vivenciasse o Evangelho no meu dia a dia. E vocês sabem, né? A primeira oficina para exercitarmos o Evangelho é o nosso lar, a nossa família, estendendo depois para o nosso trabalho, para a nossa comunidade. Ser espírita no centro espírita, segundo dizem, é a coisa mais fácil, porque lá temos toda a proteção divina, temos toda a mentoria da casa que cria uma atmosfera favorável. Agora, ser espírita no dia a dia, e num momento de transição planetária, onde os movimentos são intensos, onde a gente sabe que existem verdadeiras legiões de espíritos que padecem, que sabem que a chance deles está se esvaindo, e infelizmente a gente ainda sofre alguns ataques, né, uma influência negativa, se não estivermos atentos e vigilantes. Mas devemos orar por eles também. Sabemos o poder da prece e o quanto uma oração ajuda um coração que sofre. Quando eu preparava esta pequena fala, eu pensava que o grande mote era a transição planetária.
mas não queria ficar falando de movimentos externos. Queria trazer a gente para o nosso interior, para tocar a nossa alma. E eu vejo que estamos falando aqui, na verdade, de uma esperança responsável. Esperança porque o Kardec nos ensina que a humanidade caminha para o progresso. A lei divina é implacável. Ela conduz a criação para o bem. Então, esta é a lei do progresso. E que nós sabemos que ela acontece. E eu digo que é uma esperança responsável, porque esse progresso não acontece sem a participação consciente de cada um de nós, de cada espírito. Então, precisamos lembrar, nós não somos espectadores da transição. Nós somos participantes dela. E isso muda tudo. Eu vou repetir. Não somos espectadores da transição planetária. Somos participantes dela. Quanto demora? Não sei. Tem uma historinha que diz assim, que um aluno perguntou para o jardineiro: jardineiro, quanto tempo leva para um jardim ficar bonito? E o jardineiro responde: todos os dias. Assim também é a reforma íntima. Ela não acontece num retiro, numa palestra, não acontece porque a gente compreendeu uma teoria. Ela acontece todos os dias, um pouquinho por dia. Por exemplo, quando a gente escolhe a paciência em vez da irritação. Quando cedemos em vez de disputar. Quando perdoamos em vez de guardar rancor. Quando servimos ao invés de esperar reconhecimento. E vocês sabem o quanto o nosso inconsciente é simbólico? Como é importante a gente usar metáforas. E não é à toa que o grande mestre da humanidade, o melhor professor, o melhor psicólogo, o melhor médico, fazia uso de suas parábolas, de suas metáforas. E Jesus usava muito a metáfora da semente, o exemplo da semente, né? Comparando o reino de Deus a uma semente, dizendo que a transformação mais profunda quase sempre é silenciosa, discreta e gradual. E eu acho que aí também está a doutrina espírita. Ela não promete mudanças instantâneas. Ela oferece a certeza de que nenhum esforço sincero em direção ao bem se perde. Cada pequeno avanço moral é incorporado ao espírito e segue conosco, vida após vida. Eu penso que nós podemos e devemos ser como a boa semente. A gente não sabe em que solo vai cair, né? O nosso ensinamento, a nossa informação que a gente passa, as nossas ações em prol do bem. Muitas vezes, né? Nem encontra corações preparados para germinar, mas pode ser que encontre. E aí que a gente pode ficar muito feliz de que, se nós conseguimos tocar um ser, se a gente conseguiu, através da nossa reflexão, mudar a existência de uma pessoa, naquele momento, pode ter certeza que valeu a pena e que, se ela fez a transformação, se a nossa semente germinou naquele coração, naquela alma, o fruto disso vai ser para a vida inteira. Então, como é importante, queridos amigos, que nós estejamos cientes do papel que exercemos, entre tantos papéis,
mas nós somos, sim, formadores de opinião. Nós somos disseminadores da palavra do Cristo. Eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, se colocam diariamente no compromisso de passar a mensagem de Deus. Não precisa nem ser falando, mas vivendo. Quando a gente ouve com respeito, quando a gente ajuda, independente da forma de ajuda, pode ser material, pode ser através de uma oração, pode ser através do favor, de uma doação, seja do que for. Quando nós exercitamos a empatia, quando nós amamos incondicionalmente, nós estamos fazendo a nossa transição planetária, que junto com a sua e com a sua, nós estamos transformando o mundo em que vivemos. E desta forma, auxiliando na transformação do planeta. Queridos, a minha fala era essa. Eu gostaria de abrir espaço para que vocês participem comigo, que coloquem a forma como vocês veem, se fez sentido isso para vocês, se essa breve reflexão serviu para ampliarmos um pouco a nossa consciência e nos colocar, sim, no compromisso de sermos coautores nesse processo de transição, mas sendo autores do nosso processo, da nossa reforma íntima, que é sempre cuidadosamente cuidada, amparada e dirigida pela espiritualidade maior. Elevemos o pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando de novo com a espiritualidade, para agradecer esse momento de estudo, de troca, de muito amor. Que possamos colocar em prática esses conhecimentos e tantos outros que a doutrina nos trouxe. Que possamos nos aproximar através da caridade do nosso irmão maior Jesus, assumindo com ele este compromisso de levar a sua palavra por todos os lugares onde andarmos, pedindo desculpas pela nossa pequenez, pelos nossos atos que ainda nos afastam dos irmãos espirituais, mas que seja olhada a nossa vontade, o nosso desejo de melhorar, de ir aos pouquinhos, trilhando um caminho de paz, de muita luz, pensando sempre no bem coletivo. Obrigada aos nossos protetores e guias, pelo amparo e proteção, pela intuição. Obrigada a este grupo maravilhoso, ao Daniel querido, que organiza, que prepara esses encontros com tanto amor e com esse propósito maior de levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Que a paz de Jesus possa ser sentida por todos nós. Que tenhamos uma semana abençoada, riquíssima de oportunidades de fazermos o bem. Muito obrigada e que assim seja.